A igreja pode se assentar. Hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus através do pastor Esdras, para quem a gente entrega a palavra agora, e que o Espírito do Senhor o use para que a palavra do Senhor seja transmitida e cale ao nosso coração. Estenda a sua mão nessa direção, vamos orar. Pai bendito, que teu filho hoje seja usado para transmitir a tua palavra. Fala, Senhor, porque teus servos ouvem nesta noite com os corações abertos e compungidos pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dizer mais um aleluia aí no seu banco? É muito bom estar aqui, junto com os irmãos neste culto abençoado, depois de um louvor muito agradável aos meus ouvidos, e eu tenho certeza que é agradável aos ouvidos de Deus. E eu sou um privilegiado porque eu entendo que quando esses louvores são tocados, esses instrumentos são entoados, essas canções são faladas na linguagem poética, os anjos pegam esses sinais sonoros, levam até Deus, e Deus se agrada disso tudo, e Ele, no seu infinito poder de conhecer os céus e a terra, na sua grandeza, usando os seus atributos de onisciência, onipresença e onipotência, Ele coloca um foco do seu olhar aqui neste lugar. Essa é a minha fé, eu acredito assim. E eu gostaria que você também acreditasse assim. Você imagina Deus colocando uma lupa, um foco neste lugar, olhando para o meu coração, olhando para o seu coração. E o psicanalista Augusto Cury, que é cristão, em um dos seus livros ele diz que a mente humana é incompreensível. E ele diz que ele não entende como ser humano, como pode o ser humano, na velocidade de pensamento, abrir várias gavetas e buscar na sua mente pensamentos, memórias, lembranças, ideias, aprendizados, conteúdos. Isso tudo aos olhos dos homens é incompreensível. Mas aos olhos de Deus é poder. E eu gostaria que você nesta noite usasse esse poder de Deus que Ele te deu, de fazer você dominador da sua mente, do seu coração, das suas vontades. Abrisse agora a gaveta do coração, do sentimento, fechasse todas as outras gavetas. Fecha a gaveta do feriadão. Amém? Quantos gostaram do feriadão? Fecha a gaveta da segunda-feira. Feche todos os outros pensamentos que podem estar passando pela sua mente agora. E abre só a gaveta do coração. Quando a Bíblia fala coração, ela está falando do sentimento, da alma, do âmago, da divisão da alma e do espírito, daquele lugar onde Deus pode fazer a diferença na sua vida. Porque eu vou falar uma palavra de Deus e eu vou falar de Jesus Cristo nesta noite. E eu quero ser só um canal. E eu quero que você seja inundado pelo poder e a presença do Senhor Jesus nesta noite. É muito bom isso. Segundo o livro de Samuel, verso 24, capítulo 24, verso 18 ao 24. Segundo o livro de Samuel, verso 24, 18 ao 24, diz assim. Vamos ler todos juntos lá, na mesma versão? Naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta o Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu.
Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, subiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra, e perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. 24. Porém, o rei disse a Araúna: não. Repita comigo: não. Mais forte: não. Esse não é de não, não vamos fazer. Não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecei algo ao Senhor, meu Deus, holocaustos, que não me custe nada. Assim, Davi comprou a eira, e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Curva a sua cabeça. Senhor, nós já oramos, nós já fizemos o louvor, ofertamos, e agora lemos a palavra que está sendo transmitida. Que esses ouvidos sejam atentos e que o teu olhar realmente esteja sobre nós, e que ela faça diferença, Senhor. E no final desta reunião, nós seremos completamente cheios do poder e da graça de Deus. Irmãos, aqui nós vemos um grande aprendizado através da vida de Davi. Eu vou falar de Jesus essa noite, mas antes de chegar em Jesus, eu quero aprender com a experiência de Davi, e eu quero que você aprenda também com a experiência do rei Davi. Eu escrevi aqui um pouco desta vez na mensagem, algo que Deus colocou no meu coração, porque no verso 24 tem uma fórmula. Todo mundo prega o que tem, né? Eu gosto quando o pastor Elcio sobe aqui e prega, ele sempre fala de engenharia, ele fala de cálculos de custo. O pastor Wilson, quando prega, fala sempre da sua experiência pastoral, da sua vida dedicada à obra, enfim, todos que sobem pregam. E eu sempre falo algo que eu vivo, e como administrador, como empresário, como formação administrativa, eu sempre penso em fórmulas, em cálculos, e aqui existe uma fórmula e um cálculo do sucesso da nossa vida frente ao reino de Deus. Quando nós olhamos para a oração universal, nós sempre falamos: venha em nós o teu reino, né? Este ano nós já aprendemos aqui, versículo por versículo, sobre a oração universal. E em um dos versículos ele fala: Senhor, vem em nós o teu reino, vem em nós o teu reino, vem em nós o teu reino. E existe uma fórmula de sucesso para esse reino operar na nossa vida. E esta fórmula eu escrevi aqui, que é dita da seguinte maneira: ela é construída: preço, né, que é dividido entre parênteses pelo sacrifício mais as atitudes, vezes o valor, entre parênteses, que é o caráter mais o testemunho, é igual à salvação em Cristo Jesus. O que é isso, pastor? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando Davi disse: não, eu não vou oferecer nada que não me custe nada, não vou oferecer algo que me custe nada, a primeira coisa que a gente vê é o preço. Então, preço sempre é algo que dói. O ser humano, quando pensa em preço, fala: doeu, machucou, não é isso que eu queria. O evangelho vai me custar alguma coisa? É preço, doeu. É ao contrário. Porque a fórmula do preço, ela é construída pelo preço e pelo valor. O que é o valor? São os benefícios daquilo.
Exemplificando no nosso dia a dia quando você vai comprar algo que você entendeu que vai ser benéfico para a sua vida, seja o que for, e o preço que for, porque isso depende do lugar e das circunstâncias que você está, não vai doer, vai te dar prazer e vai te dar gosto. Mas quando você vai comprar algo que você não entendeu o valor daquilo, você vai dizer, não está certo. Geralmente isso acontece quando você vai fazer algo que você não entendeu muito bem o que vai acontecer com aquilo que você vai comprar. Então, o preço ele machuca, ele dói, quando você não entende o valor e o benefício que aquilo vai fazer para a sua vida. N coisas. De uma caneta Bic, pode ser cara, de R$1,25, R$1,50, não sei nem quanto custa. Há algo de muito valor. Se tiver um benefício que vai fazer a diferença para você, não vai te machucar. E Davi entendia essa fórmula: preço vezes custo é igual a benefício. Quando ele olhou para Araúna, depois dele ter cometido um engano, um erro, de ter tentado contar o povo que estava sob as suas ordens, ele entendeu que aquilo não lhe fez bem, porque Deus não aprovou aquela situação. Davi estava muito bem organizado com seu exército, 1.300.000 homens que sacavam espada e venciam as suas batalhas. Ele falou, vamos contar esse pessoal aí. Ele teve um excesso de confiança, ele teve um excesso de homem, ele teve um excesso de carne. Estava tudo bem para ele, mas ele falou, não, eu quero contar. Alguém que estava do seu lado, Joabe, que era um homem de confiança, chegou para ele e falou, Davi, isso não vai ser legal, deixa isso para lá, está tudo dando certo, Deus está com você. Mas ele não ouviu a Joabe, ele não ouviu os conselhos. E o primeiro parênteses que eu quero abrir nessa mensagem, quer dizer, irmãos, nós precisamos todos os dias. E esses dias eu comentei com o pessoal da bike. Cadê o pessoal, Mateus? Cadê o pessoal da bike da segunda-feira? Cadê? Está tudo aí? Olha lá, tem gente lá. Nós estávamos pedalando, estávamos conversando, e naquele momento, alguma pessoa falou lá na frente, né? Porque eu estou sempre para trás, então eu só ouço aquelas pessoas que estão lá na frente, dizendo, a gente tem que matar o velho Adão que nasce todo dia dentro de nós. Eu aprendi esse negócio, eu falei, é verdade, todo dia nasce uma carne dentro de nós. Todo dia nasce um velho Adão, um sentimento humano, como esse que estava na vida de Davi. Todos os dias a gente precisa matar o excesso de confiança que a gente tem de caminhar no Evangelho. Não, eu sou crente, eu sou cristão, eu me pareço com Cristo, eu falo com Cristo, como estava relatado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 11. Depois de um ano que as pessoas se reuniam na casa, fazendo células, reunindo com o povo e falando da palavra de Deus, eles começaram a ser chamados de cristãos. Está registrado lá. Por quê? Porque se pareciam com Cristo. Eu acho que andavam como Jesus, falavam como Jesus, professavam como Jesus, oravam como Jesus. Eles foram chamados de cristão. E hoje nós somos cristãos por isso, porque temos essas características, mas às vezes tem um excesso de confiança carnal, de homem, que vem imperando na nossa vida. Para fechar a primeira aspas, eu quero dizer, vamos pedir a Deus todos os dias, Senhor, tira o homem do meu ser e coloca a tua vontade e o teu espírito me dirigindo e me caminhando, me direcionando todos os dias. Naquele tempo Davi contou e depois ele se arrependeu porque Deus não aprovou. Eu não quero me atentar sobre a ocorrência que Deus deu para ele escolher, mas eu quero dizer que Deus deu 3 castigos para ele. Falou, Davi, você tem 3 para escolher. Eles viviam no tempo da lei. A lei é assim. Hoje nós estamos no tempo da graça. Bate no ombro do teu irmão e fala, é graça. Para ele acordar aí, para ele sentir, é graça. Vocês sentem a graça de Deus neste lugar? Você sente o Espírito de Deus aqui? É porque nós estamos no tempo da graça. Você percebe que no tempo da graça é diferente. Porque tem juízo, tem justiça, mas a graça é soberana.
Mas no tempo da lei, Deus se desagradou com Davi e disse para ele: olha, Davi, você tem 3 escolhas: 7 anos de fome sobre a terra, 3 meses de perseguições dos seus inimigos, ou 3 dias de peste sobre o seu povo. Davi olhou e falou: eu quero ficar na mão de Deus, eu não quero ficar na mão dos homens. Senhor, venha tu e resolva comigo. Deus veio e começou a assolar o seu exército. Matou-se 70.000 homens, para mostrar para Davi que a confiança dele não estava naqueles homens, e nunca poderia estar. E Deus sempre está nos alertando, igreja, que a confiança nossa não pode estar em nós, e nem nos homens. A nossa confiança precisa estar fundamentada em Deus. Existe um jargão popular daquelas pessoas que correm e aceleram, seja de moto, seja de carro, e fala assim: na dúvida, você acelera. Na dúvida, você acelera. Aqui, no reino de Deus, na dúvida, Deus. Na dúvida, não sei o que fazer. Na dúvida, Deus. Eu estou perdido. Na dúvida, estou firmado em Deus. Não tem erro. Não tem erro. Porque quando você fala, na dúvida é o meu conhecimento, você está sujeito a você. Aí você está fora. E o risco é todo seu. Quando fala na dúvida, você fala, é a minha força. Eu consigo falar, eu consigo me expressar, eu consigo resolver. Quando você fala na dúvida é o meu diploma. Quando você fala na dúvida é a economia que vai melhorar. Quando você fala na dúvida é isso ou aquilo outro, você está sujeito às coisas humanas. Mas quando você fala como cristão, que temos que viver de fé em fé, de vitória em vitória, de crença em crença, de acreditação em acreditação, diante da palavra de Deus, eu falo, na dúvida é Deus. Por quê? Você sai do natural. Você sai do natural e entra no mundo espiritual. E aí quando você entra no espiritual, na dúvida é Deus, Deus fala, poxa vida, agora é comigo. E quando Deus fala é comigo, irmão, aí você fica tranquilo, porque quando Deus fala é comigo, o decreto de Deus é vitória para o povo dele. Você pode levantar a sua mão e dizer um amém? Nós passamos os últimos 2 anos e meio ali na empresa, numa prova terrível, mas muita coisa, para todos os empresários, né, Pedro? Meu amigo Pedro está ali. Nós passamos 2 anos e meio, terrível, a ponto de que no finzinho, eu já não estava tendo mais forças de caminhar, eu e minha companheira, minha esposa. Aí um dia nós procuramos os pastores desta igreja que estão aqui, para nos abençoar, e eles nos abençoaram com palavras de vitória, com oração, eles nos abençoaram com a sua dedicação ao templo, à obra e ao membro, e falaram, não, vamos orar, e assim vai acontecer. E nós começamos a fazer uma campanha de oração ali no nosso escritório, envolvemos todas as pessoas do escritório, e falando, não, esse negócio aqui é do maligno, porque não é possível, nós temos isso, nós temos aquilo outro, tem tarará, fizemos todas as análises, a SWOT externa e interna, e não tinha explicação humana. E nós falamos, nós vamos romper essa barreira. E há mais ou menos 1 mês e meio, Deus começou a gotejar o seu milagre na nossa vida. Porque nós deixamos de sair e olhar para as coisas humanas e começamos a falar e olhar para as coisas de Deus. E quando eu falo isso, não é que eu falo, eu vou abandonar o que é humano e vou viver somente o que é de Deus. Não, porque aí se você abandonar o que é humano, e eu falo isso para o meu filho toda semana, se você abandonar o que é humano, você vai estar longe, o testemunho de vida não vai acontecer, as pessoas não vão ver o milagre de Deus na sua vida. Mas você precisa viver o humano, mas sobre a expectativa e a esperança de Deus. Como é que você vai pregar lá na sua escola com o seu testemunho, se você não estiver estudando
na sua vida secular? Como é que você vai operar lá no seu trabalho, o seu testemunho, na sua faculdade, aonde você estiver, lá as pessoas olharem, enxergarem e falar, olha, aquela pessoa tem uma vida diferente, eu quero ficar perto dela, eu quero estar com ela, eu quero conversar com ela. Se você está vivendo uma vida só humana, porque se você viver só humano, o testemunho vai morrer. Mas se você estiver fazendo essa mesclagem, vivendo o mundo natural, que estamos aqui no mundo, mas sobre a expectativa e a esperança de Deus, aí você começa a fazer a diferença. Quantos querem fazer a diferença? Eu quero fazer a diferença. Voltando para o texto, nós vemos que Davi deve ter feito mais ou menos igual eu fiz com a minha esposa. Ele procurou socorro em Deus e falou, Deus, eu quero estar na tua mão. Eu quero estar na tua mão. E Davi ficou na mão de Deus. Percebeu com a morte daqueles grandes soldados. Eu quero descer um pouco nesse texto e pensar com você, mas tinha 1.300.000, morreram só 70.000, isso não fez muita diferença. Pensa que ali pode ter morrido um companheiro de guerra de Joabe, que poderia ter salvado a vida de Joabe. Pensa quantas histórias que morreram. Irmãos, quando nós damos um passo errado na sua vida, histórias começam a morrer. Quando nós damos passo errado e nos distanciamos da vontade de Deus, coisas da nossa vida começam a morrer. Às vezes filhos, os sonhos, às vezes algum parente, às vezes alguma coisa que você gosta muito. Imagine daqueles soldados, o quantos de histórias morreram porque Davi errou. Imagine você nesta noite, com essa gaveta do coração aberta, que já está pensando, eu preciso voltar a dar passos em direção a Deus, ou obrigado Senhor, porque eu voltei a dar passos em direção a Deus, ou também alguém está dizendo, obrigado porque eu nunca dei passo fora da direção de Deus. Então muitas pessoas estão pensando muitas coisas aqui, mas o que Deus quer transmitir para você é uma palavra só, é dizer, eu estou aqui para apoiar você e te dar a direção dos seus passos, para que sonhos, projetos não morram mais. Quando eu estava desenvolvendo essa mensagem, eu achei estranho, porque eu falei, nossa, estou escrevendo muito, e eu não sou de escrever muito assim. Aí Deus fala, calma, porque com você também é diferente, e vai ser diferente. Aí eu escrevi aqui dizendo que, quando Gade, o profeta, chegou até Davi, ele disse, levanta um altar, ou seja, comece a viver diferente. Levante um altar sobre a eira de Araúna, o Jebuseu. E aquele lugar era um lugar especial. Aquele lugar foi um monte em que Abraão levou a Isaac para sacrificá-lo. No passado, antes de Davi. E se olharmos para este mesmo monte, hoje é o conhecido Monte do Templo, que está lá em Israel, onde o templo foi construído, e foi demolido, e depois foi reconstruído, e foi demolido, e lá tem um pedaço dele, do Muro das Lamentações, é aquele mesmo lugar. E veja o quão forte era aquela expressão de Davi, eu não vou oferecer nada a Deus, que não me custe nada. Sabe o que eu aprendo com isso? Vai sempre custar alguma coisa para nós. Porém, custo não é preço. Preço dói. Custo é valor, tem benefício. Você pode dizer um amém? Repita comigo, custo não é preço. Custo é valor. Então, se é valor, tem benefício. Tem benefício. Tem benefício. Vai custar alguma coisa? Vai. Mas tem um benefício. Quando Davi chegou até Araúna, que era o dono da área, Araúna já logo reconheceu que era o rei e falou, oh, rei, pega tudo aí. Na linguagem de hoje, né? Cadê a rede de jovens? Na linguagem de hoje, o Vitor, ele ia falar assim, ô mano, é tudo teu, é nosso. Eu gosto de ver esses meninos pregar. Eles pregam sábado aqui e eles arrebentam. Não é verdade, pastor?
Vem você um dia ver. É bom. Posso fazer esse convite, pastor? É bom você vir um dia ver o que esses jovens estão fazendo aqui. É muito bom. É tudo nosso. Davi olhou para ele. Eu não posso fazer algo que não me custe nada. Ei, irmão, olha aqui para mim. Tá te custando alguma coisa? Tá, não tá? É doído, não é? É diferente. Custa as pessoas olharem para você. Esse dia eu vi um irmão testemunhando num café da manhã que a gente estava tomando. Ele falou assim: eu chego lá em casa agora, as pessoas olham para mim e falam assim: ô, você só fala de Deus. Tá custando, né? As pessoas olham para você e parece que pensam que você agora é o santarrão, né? Não é esse mais ou menos o jargão? Agora é o crente. Custa, vai custar, sempre vai custar. Mas vai na igreja de novo? Quem que nunca ouviu isso? Quem que nunca ouviu isso? Mas de novo, não é possível. Você foi onde? De novo? Ó, eu vou ter que voltar do meu feriado prolongado um pouquinho antes. Porque eu não posso faltar um final de semana inteiro, com 4 dias esticado, né? Tem gente que alongou os 4 dias. Eu não posso usar tudo para o lazer. Eu tenho que dedicar um pouquinho para Deus. Vai te custar. Mas e o benefício? O benefício é você ter o quê? A paz, a graça, o valor de Deus sobre a sua vida. Sabe aquele momento que eu falei que a gente viveu 2 anos? Foram escola de Deus para a nossa vida. E eu percebo que foi como se Deus colocasse o seu braço forte, enfiasse uma mão em um tubo que às vezes poderia estar ali entupido com algumas coisas humanas que eu mesmo coloquei, e fizesse força e tirasse aquilo, como se um milagre dele operasse, porque as coisas começaram a correr e fluir. E depois eu olhava e dizia: mas como pode isso? De um mês para o outro, de 2 meses para o outro. Aí eu fui olhar, né? Administrador, peraí, formado pra caramba, MBA, a economia não mudou, a política não mudou, os meus 493 clientes são os mesmos, não chegou nenhum mais novo. Eles estão reclamando do mesmo jeito, mas a diferença é que eles estão comprando. Não sei, eu vou comprar porque eu estou acreditando que o ano que vem vai ficar bom. Assina o cheque aí, faz o boleto, faz o pedido, porque tem um altar de adoração levantado, porque Deus está fazendo com que o eu seja diminuído e que o nome dele seja engrandecido. Você pode dar uma salva de palmas em nome do Senhor? Vai te custar uma dorzinha na palma da mão aí. Ele comprou e ele ofereceu o sacrifício. Custou 50 moedas de prata. Estava tudo certo. Deus veio e lambeu com sua chama de fogo e recebeu a adoração, cessou a morte. Mas o que a gente aprende nos dias de hoje com tudo isso? Existiu um que fez muito mais do que isso. E o preço dele foi muito maior do que 50 moedas de prata e algumas madeiras e um holocausto. Isaías 53 está registrado assim: ele cresceu diante dele como um broto tenro e uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Quem era esse? Jesus. Se você olhar lá no Gênesis, na criação do mundo, quando está registrado, Moisés registra, ele registra inspirado pelo Espírito Santo, e sempre no plural ele dizia: façamos, façamos, façamos. Jesus estava na glória. Eu quero que você entenda isso nesta noite. Isso não é algo comum, isso é algo sobrenatural. Jesus estava tranquilo, na glória. Pai,
Filho e Espírito Santo. Mas em determinado momento, quando o plano de salvação, Deus olhou para ele e falou: filho, vai custar. Custou para Davi uma eira, 50 moedas de prata. Mas para você vai custar a tua vida. Mais do que isso, você vai se despir dessa veste de Deus, como uma das partes da Trindade, e você vai descer como homem. Você vai descer à terra, você vai viver e vai sofrer como homem, porque vai custar. Isaías, 650 anos aproximadamente antes desse ato acontecer, ele escreveu: nenhuma beleza havia que nos atraía, a sua aparência não nos desejava. Ou seja, as pessoas, nesse diálogo entre Deus e Jesus, as pessoas não vão te aceitar, as pessoas não vão te desejar, as pessoas não vão te reconhecer, as pessoas, pelo contrário, elas vão te rejeitar. Mas você vai fazer um papel imenso. Você vai resgatar o homem para mim. Você vai tirar, você vai romper essa barreira que o homem tem comigo, porque é através do seu preço, do seu valor, o benefício da salvação vai ser algo sobrenatural sobre toda a humanidade. Nós já ouvimos aqui um louvor hoje falando que Cristo, que Jesus, que a confiança dele sobre nós é imensa. E nós falamos sobre a cruz e a morte de Cristo todos os dias. Por quê? Porque nós somos descendentes e fomos alcançados por essa morte. A experiência de Davi é a mesma vivida por toda a humanidade. O homem é levado naturalmente a confiar nos seus recursos e tem a tendência de se apegar àquilo que tem à sua disposição. Ao agir assim, ele despreza o Senhor e deixa de confiar no seu amor, na sua providência e na sua proteção. A partir daí, essa predisposição em viver independente de Deus, toda sorte de pecados são cometidos, trazendo para o homem o juízo em forma de pecado, em forma de sede espiritual, em forma de perseguições por parte dos amigos, além de enfermidades, angústias, falta de paz e morte. Sai da presença de Deus. É isso que acontece. Todo homem que tem sofrido hoje em dia é consequência da escolha de viver longe do Senhor. No entanto, o Senhor foi misericordioso para com os homens, pois numa iniciativa própria fez cessar o juízo sobre todos nós, enviando o seu Filho Jesus Cristo para oferecer a sua própria vida em sacrifício e morrer no lugar de todos os pecadores. De todos os pecadores. No meu, no seu, no do vizinho, no do A, do B, do C, do rico, do pobre, do intelectual, do nécio, no lugar de todos. Muitos não reconhecem o valor do sacrifício de Jesus e dizem que ele não custou nada. Mas Jesus ofereceu um verdadeiro e definitivo sacrifício ao Pai, tão valioso que ele se deu por satisfeito e reteve o seu juízo sobre nós, livrando-nos da morte. Ele livrou você da morte. Ele livrou você da morte. Ele nos livrou da morte, mas ele sofreu a morte. Eu queria fechar dizendo que nem tudo são flores. Existem alguns espinhos. Mas já para te chamar a atenção e dizer, olha, é desse jeito. Quando os espinhos chegarem, você não vai lembrar do preço, que é aquilo que dói. Você vai lembrar do custo, do valor
que é aquilo que te traz o benefício. Lá no livro de Neemias, no capítulo 4, verso 1 e 2, existe um registro de 2 homens que ridicularizaram, e eu chamo eles de ladrão de sonhos. Ladrão de sonhos são aquelas pessoas que olham para você hoje e vê você com um plano de vida, um projeto, vê você empenhado em alguma coisa, em uma vida santa, uma vida de Deus, uma vida de devoção, uma vida de sacrifício. E isso tudo não tem preço, isso tem valor. Ridiculariza. Na Bíblia tem um texto que mostra isso. Ele diz assim, 4, 1 ou 2. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Na NVI, na nova versão internacional, essa linguagem ele diz, ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num dia só? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e pedras queimadas? Neemias pediu para autorização, o povo estava cativo, Neemias pediu autorização para voltar para a cidade e começar uma obra, reconstruir aquele templo, que era o templo que foi construído por Salomão, e era o templo que era um templo da glória de Deus, era um templo maravilhoso, era a promessa de Deus para o povo, mas o povo saiu e aquilo foi destruído, e Neemias teve no seu desejo reconstruir, ele começou pelos muros. E quando ele estava lá envolvido com aquela obra, como você está aqui envolvido nesta obra maravilhosa, por isso aqui não é um clube, isso daqui é o povo de Deus, a igreja é um organismo vivo, amém? Eu só gostaria de permear um pouquinho nesse assunto, porque às vezes a gente precisa falar um pouco mais disso. Nós somos um organismo, nós somos vivos e somos corpo. Nós somos corpo cuja cabeça é Jesus Cristo. E como organismo vivo, nós não podemos nos comparar com clubes, sociedades, nós não podemos comparar com organizações, com ONGs, nada disso. Isso aqui é igreja, irmão. E igreja é algo de Deus. É a menina de Deus que foi fundada e fundamentada na pedra angular, a pedra da esquina. E essa pedra é Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de algo que estamos envolvidos, é algo para o reino de Deus, é algo maravilhoso. O que Deus quer é que você esteja completamente envolvido na obra dele, para que você seja um testemunho e essa obra se multiplique, e essa obra cresça. Vai te custar alguma coisa, vai te custar alguns ensaios, vai te custar algumas reuniões, vai te custar algumas visitas, vai te custar algumas rejeições, algumas negações. Pô, isso aqui não cabe mais a mim, isso aqui não é mais para mim, eu preciso mudar de vida porque eu preciso me aproximar de Deus. Se eu fizer isso, eu vou continuar me distanciando de Deus. Sempre vai custar, mas sempre vai ter alguém como Sambalate, Tobias, que chegou em Neemias quando ele estava ocupado reconstruindo os muros de Jerusalém. E eu quero te dizer que hoje nós estamos todos os dias reconstruindo muros de proteção e blindagem espiritual sobre a nossa vida. E todo dia você está pondo um tijolinho, mas todo dia, irmã Eline, vem um Sambalate, um Tobias, e vai dizer para você, não vai dar certo, isso é ridículo, o que você faz é bobeira, o que você está falando é idiotice, você é uma pessoa inteligente, intelectual, como você pode falar de Deus e de Jesus com essa maneira, isso não tem explicação humana. Todo dia alguém vai querer tirar você do foco e vai querer roubar o seu sonho de ser uma alma salva por Jesus Cristo. É doído isso. Essa é a parte ruim. Mas a parte boa é a continuação, que Neemias fala assim: olha, não tem problema. E eu gosto muito dessa parte, e eu quero falar com as minhas palavras. É como se ele estivesse num andaime,
olhasse para baixo, dasse uma batida de poeira da calça, da mão, não sei com o que ele estava ali, com aquela areia. Acho que o cara olhou para ele e falou assim: agora ele vai pular no meu pescoço. Não é às vezes que dá essa vontade? Fala, agora dá uma vontade do homem, da carne. Não, mas Neemias olhou para ele e falou: eu não vou nem escutar o que você está falando, porque eu estou ocupado em uma grande obra. Eu estou ocupado em algo que Deus me deu para fazer. E o que você, irmão, está ocupado nesses dias é uma grande obra. Esta é uma grande obra. Qual é a grande obra? É manter a sua vida todos os dias em construção da blindagem dos muros espirituais, para que as hostes do maligno não te alcance. Quando vier uma flecha, como esta palavra que veio na vida de Neemias, você vai olhar e vai dizer: eu tenho aqui um escudo da fé, que Paulo fala no livro de Efésios, no capítulo 6. Eu estou ocupado em uma grande obra. É a fé. Você tem fé disso? Você tem fé nisso? O escudo que te protege das setas malignas. Eu estou ocupado em uma grande obra. Eu preciso ser uma pessoa mais separada. Eu preciso ser uma pessoa mais santificada. Eu preciso ser uma pessoa mais dedicada. Eu preciso ser uma pessoa mais esponja. O que é? Esponja é: eu preciso estar mais aberto a receber o de Deus, o melhor de Deus na minha vida. Quantos têm esse desejo de ser essa pessoa mais preparada, mais animada, mais esponja de tudo que há de Deus na sua vida? Amém? Aí me lembro dizendo que eu tenho, sabe o que falar, irmão? Eu estou tão animado que eu emagreci 8 quilos. Eu estou tomando chá de selim, né, Mateus? Aí eu arrumei um personal. Depois a gente tem que conversar lá em Bordão. Vamos ver se eu consigo um descontinho lá. Tô brincando. E o meu personal falou assim pra mim: no pain, no gain. Aí eu olhei pra ele e falei: traduz aí, porque o meu inglês aqui tá meio básico. No pé da letra é: sem esforço não há ganho, ou sem dor não há ganho, alguma coisa assim. Eu falei: então quanto mais doer, mais eu vou perder. É isso aí. Então, mas e qual que é o valor disso? Vou te contar. Fui lá, irmãos, na loja de roupa. A camisa 9 já começou a servir. Uhul! Eu chegava lá, eu tinha medo. Eu falava: 9 não servia. Eu falava: não tem uma maior? Ele falou: não, agora não tem. Agora tem que ir lá na Casa Japão. Traduzindo isso para a nossa vida espiritual. Vai doer um pouquinho? Vai doer. Os atletas aí sabem disso. Os atletas sabem que dói. Tem que ter esforço, tem que ter isso. Paulo falava muito da vida como um atleta, como algo que ele inspirava. E várias cartas ele escreveu como um ginásio, como algo que tem que correr. Então é isso que nós temos que fazer como o evangelho. Precisamos ter a dor, mas é a dor do ganho, porque quando doer você vai lembrar do benefício. E nesta noite o benefício é a glória de Deus vindo sobre a nossa vida, enchendo o nosso coração de glória, enchendo o nosso coração de ânimo, de força, porque para viver uma situação dessa, aqui no Brasil está uma crise danada, então vai lá para Miami, lá para Orlando, para você ver que o povo está ajoelhado faz 3 dias. Não é no Brasil, irmãos. Não é no Brasil, é no mundo, porque nós estamos no mundo que jaz do maligno, mas nós não somos desse mundo, porque nós somos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. E nesta noite Ele está dizendo: vai ter que te custar alguma coisa, vai ter que custar, porque de graça não tem nada, mas tem todos os benefícios da glória de Deus sobre a sua vida, diante desse preço e desse custo que vai te custar. Mas o mais importante é:
O maior de todos os preços já foram pagos na cruz do Calvário. Foi a morte de sangue, a morte de cruz, que espirrou sobre a sua vida, que espirrou sobre você. E quando o sangue de Cristo chegou até você, Ele te restaurou, Ele te deu graça. Aleluia. Aí você se sente aquele cano desentupido e fala: Deus, como pode passar tanta água limpa dentro de mim assim, sendo que alguns dias atrás eu senti aquele cheiro da água parada. Aí Deus fala assim para você: porque você entendeu que o preço não é dor, o preço é benefício. Você pode ficar em pé que eu quero orar por você. Vai custar alguma coisa, nada é de graça, vai custar, mas o benefício é infinitamente mais, diz o apóstolo Paulo, do que você já pensou e do que subiu ao coração do homem. Enquanto os irmãos adoram aqui, lembra que eu falei no começo da mensagem? Essa adoração é como símbolos sonoros que sobem carregados pelos anjos. O culto ainda não acabou, você ainda pode glorificar o nome do Senhor, você pode receber a graça de Deus, você pode estar prestes a se sentir como eu, um cano desentupido, e dizer: Senhor, a água que jorra do trono de Deus venha sobre mim e limpa o meu sentimento de derrota e me transforma com um sentimento de vitória. Toda enfermidade, toda experiência negativa que você teve na sua vida hoje, ela pode se tornar em benefício. Enquanto o louvor acontece, eu quero que você fique com essa sua gavetinha aberta do coração e vai pensando, porque já já eu vou te chamar aqui para vir para frente. Ainda são 7h25, não se preocupe com o horário, que Deus ainda tem muito para fazer para nós aqui nessa noite. Quando esse hino fala eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, é a mesma coisa que ele estivesse falando assim: eu sei que você sabe disso, mas eu quero só te lembrar. Ele estava dizendo assim para você: solta a tua vontade, para, entrega, acabou. Não, você não vai mais oferecer algo que não te custe nada, mas você vai oferecer aquilo que agrada a Deus. Vai te custar uma adoração completa. Para quê? Para conhecer a Deus melhor, para conhecer o poderio soberano de Deus melhor, para você ter uma intimidade melhor com Ele. E nesta oportunidade, como de costume da igreja, eu quero te convidar para vir aqui na frente, para que você receba esta oração de uma maneira mais íntima de Deus. Mas como mais íntima? Você está entregando, você está se rendendo, saindo do seu banco, da sua cadeira, e você chegando mais próximo do altar. É simbólico, mas a Bíblia é cheia de simbologia. Mas essa simbologia misturada com fé, com o sobrenatural de Deus, ela move montanhas, ela faz a diferença. Você pode vir. Você tem a oportunidade agora de começar a orar a Deus e falar: Deus, todas aquelas gavetas que o pastor falou no começo da oração, da mensagem, que eu fechei, eu quero abri-las agora. Quero abrir elas agora. Mas eu não quero abri-las agora para visitar as gavetas e ver o que tem dentro delas só. Eu quero abrir agora. Eu quero colocar a minha mão espiritual dentro dessas gavetas da mente. Eu quero que o Senhor me ajude a arrancar do meu pensamento tudo aquilo que me atrapalha a se aproximar de Deus, tudo aquilo que me atrapalha a chegar mais perto de Deus, a me render a Deus, e tudo aquilo que me impede de oferecer um sacrifício mais agradável a Deus. Então agora você vai orando e vai pedindo: Deus, tira, Senhor, tira isso, tira esse pensamento, tira esse sentimento de minoritário, tira esse sentimento de dúvida, e vai tirando, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço agora, Pai, essas gavetas que estão sendo abertas, estão sendo esvaziadas, e elas serão cheias dos pensamentos de Deus, porque a Tua palavra diz que nós deveríamos trazer à nossa mente os pensamentos que nos trazem esperança. Em nome de Jesus, todos os pensamentos de derrota, todos os pensamentos de miséria,
pensamentos de que não vai dar certo, pensamentos que me atrapalham a chegar perto de Ti, pensamentos que me tiram da Tua presença, pensamentos que me tiram da Tua vontade. Vai tirando em nome de Jesus. Espírito Santo, vai invadindo as mentes, os corações, a alma, no mais profundo, aonde só o Senhor pode chegar. Mas nesta noite o Senhor vai plantando uma semente de esperança, o Senhor vai plantando uma semente de vitória, o Senhor vai construindo um muro de proteção, de blindagem. Ó Senhor, o Senhor vai limpando essas gavetas e vai dando uma nova, Senhor, novidade de vida. O Senhor vai dando uma nova esperança, Pai, porque está custando para a Tua igreja oração, devoção, está custando para a Tua igreja, Senhor, algo, Pai, que está lhe agradando. Que esta adoração chegue a Ti, Senhor, e como forma de agradecimento, o Senhor abre as janelas do céu, estende as Suas mãos sobre nós e nos encha do Teu poder, da Tua glória. Em o nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, porque sentimos a Tua glória, sentimos a Tua presença, sentimos a Tua unção, sentimos a Tua graça. Amém, amém e amém e amém. Aleluia. Uma salva. Que gostoso ouvir uma palavra que refrigera a nossa alma. Que bom poder saber que o sacrifício maior já foi feito na cruz do Calvário. E agora queremos estender um convite para aquele que participou do culto e que não teve ainda no passado a oportunidade de fazer uma entrega de vida ao Senhor Jesus. É possível que hoje você tenha sido tocado, é possível que hoje Deus tenha lhe falado de uma maneira muito especial e você não tenha feito isso antes, mas gostaria de fazer agora. Se alguém hoje desejoso de entregar o seu coração para Jesus, dizendo: chega, não quero mais viver no controle da minha própria vida, eu quero entregar a chave do meu coração nas mãos do Senhor. Se esse é teu desejo, gostaria que você levantasse a sua mão, ainda na oportunidade que temos nessa noite. Amém, querida, veja a sua mão levantada. Amém, meu amado. Vamos orar? Estenda a sua mão nessa direção aqui. Pai, toma essas vidas preciosas, que a partir de hoje o nome de cada uma dessas vidas seja escrito no livro da vida. Vocês podem repetir após mim essa oração e a igreja vai ajudar. Senhor Jesus, hoje eu ouvi a Tua palavra e reconheci que foi um convite do Senhor para a minha vida. Eu me arrependo de ter vivido no controle da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e entrego agora a chave do meu coração nas mãos do Teu Filho amado Jesus. Eu recebo o sangue que me purifica e recebo o perdão que me concede vida eterna. Confesso Jesus Cristo como meu único Senhor e suficiente Salvador para sempre. Amém e amém. Amém.